Eu sou a Sandra Baldin, especialista em desenvolvimento humano e gestão financeira, e estou aqui na Blend Coworking recebendo o nosso grande amigo e professor Décio Oliveira, que vai conversar um pouquinho conosco sobre a diferença entre indivíduo e sujeito. Professor Décio, vamos lá. Qual é a diferença desse indivíduo e sujeito? O que a gente pode falar sobre isso? Bom, primeiro, para falar da diferença entre indivíduo e sujeito, eu quero citar do dicionário o que significa indivíduo, que é indivisível, aquele que não se divide. Do próprio indivíduo, muitas vezes a gente fala do individual, do individualismo. São pessoas, muitas vezes, que também não gostam muito de dividir. Que hoje não é o que nós vamos falar aqui, não é sobre o que não gosta de dividir, mas sim do que significa se apropriar desse comportamento de indivíduo para a nossa vida. O sujeito, bom, no dicionário está muito claro, é aquele que se submete a uma ordem ou uma opinião. Então, para poder traduzir melhor às pessoas essa diferença, e para isso servir as pessoas, eu quero falar do comportamento e a diferença do comportamento entre o indivíduo e o sujeito. São dois comportamentos que todos nós temos, o importante é a gente poder analisar qual o que está sendo com maior influência em nossa vida, no nosso dia a dia, o mais influente, se é o comportamento do indivíduo ou de sujeito. Então é correto eu dizer que o meu comportamento de indivíduo pode ser diferente do meu comportamento de sujeito. Sim, o teu comportamento de indivíduo, ele é diferente do teu comportamento de sujeito. Aprendendo mais um. Ele é diferente. Um exemplo básico que eu dou do comportamento de indivíduo. É aquela pessoa, quando ela começa a compreender o mundo, ela começa a ter a sua personalidade, a sua identidade, ela busca tudo que ela escuta na raiz. Ela quer, por exemplo, hoje nós temos as redes sociais, chega muita informação, e a gente vai repassando. Nós nos submetemos a repassar uma informação, um informe, sem saber se é de fato uma informação. É um papel de sujeito. O indivíduo ele vai buscar, ele vai entrar no Google, que é o nosso grande mestre, para saber, de fato isso aconteceu, é só um relato, existem provas, então, para depois ir adiante. O indivíduo é aquele ser, aquela pessoa que busca formar a sua base sólida, sabe o que está fazendo, tem consciência do que está fazendo. Perfeito. O indivíduo se apropria da vida, o sujeito se submete à vida. Gostei dessa frase, acho que resumiu exatamente muito bem essa diferença. É isso aí. E aí nós temos, por favor. E como que nós podemos trabalhar essa questão do sujeito? Então, se nós entendemos que o indivíduo é aquele ser, aquela pessoa que se forma com bases sólidas, tá? Por que existe muita interferência de sujeitos? Por que o sujeito não consegue se formar de uma forma sólida como um indivíduo? Isso vem muito das nossas crenças, vem muito daquilo que nós aprendemos com os nossos pais ou com aquelas pessoas que nos conduziram desde a infância. Inclusive isso vem lá da vida intrauterina, eu sei que tu trabalha muito a parte de comportamento humano, estuda muito isso. Gosto muito de estudar também, gosto muito de aprender sobre isso. Então vem da vida intrauterina. E com o passar dos tempos, tem aquela máxima, que nós somos a média das 5 pessoas que mais convivemos. Nós escutamos, nós vivenciamos, e a partir dali nós começamos a acreditar que aquilo é a verdade pura. O sujeito continua se submetendo às suas crenças e à influência das pessoas que lhe cercam. O indivíduo respeita a sua cultura, respeita as pessoas que lhe cercam, aproveita tudo que tem de bom, mas filtra. Ele sonha, ele deseja, ele faz uma reflexão sobre os seus desejos e sonhos, se são de fato palpáveis e construíveis. Ele se apropria de coragem, vai à atitude e faz seu desejo se transformar num direito. Esse é o indivíduo. O sujeito, ele sonha, ele deseja e ele passa a responsabilidade de ter o seu direito para as outras pessoas. E todos nós temos um tanto de indivíduo e um tanto de sujeito. Quando eu começo a me sentir muito
submisso ou jogar a responsabilidade de alguma coisa que não foi como eu gostaria, culpando uma outra pessoa, é quando a predominância do sujeito está tomando conta da minha vida. E isso não pode, porque ela vai me tornar um sobrevivente. E esse sujeito, ele pode não se tornar um indivíduo em função de suas crenças limitantes? Ele pode ter maior predominância de sujeito, sim, devido às suas crenças limitantes. E as crenças, elas vão mudando de acordo com as informações que nós vamos recebendo. Exato. Eu diria que uma característica do indivíduo é, como aquilo que eu falei antes, ele busca o informe para saber se de fato é uma informação. Ele mantém a sua identidade. Ele busca o equilíbrio das coisas e o seu progresso se apropriando da vida. Ele fala sozinho, sem medo de ser rejeitado pelo politicamente correto. O sujeito, na maioria das vezes, se submete a ecoar com grandes grupos. Ele tem medo de falar sozinho e ser rejeitado. Ele vai pela opinião da maioria. Pela opinião da maioria. O que vão me aceitar, eu vou ser. E na maioria das vezes, ele gosta de se vitimar. O mundo é a causa do insucesso do sujeito. Já no indivíduo, o mundo é a causa dele ter espaço e oportunidade para ser bem-sucedido. E como que nós podemos trabalhar esse sujeito para que ele venha a ser um indivíduo e deixe o seu lado sujeito lá atrás e consiga se superar cada vez mais? É um trabalho que eu fiz para mim. Eu era muito mais sujeito que indivíduo. Eu sempre tive a vertente indivíduo muito aguçada, mas ao mesmo tempo a minha baixa autoestima me tornava muito sujeito em muitas situações. Então estava sempre aquela briga. Eu desequilibrei quando eu resolvi assumir o meu papel de vivente, que é um tema de uma palestra que eu tenho. Cansado de sobreviver, decidi viver. E eu busquei lá dos meus ancestrais, ver tudo o que tinha acontecido desde os meus avós, meus pais, para chegar nas consequências do meu porquê sofrer antecipado, estar angustiado, ansioso e jogar muitas vezes a culpabilidade para o mundo da minha irresponsabilidade de assumir o papel de vivente. É mais fácil, né? E isso, agora falando, eu percebo que muitas pessoas são sujeitos sem se darem conta de que são sujeitos. Porque existe muito vitimismo e muitas pessoas estão muito acostumadas a dizer a culpa é do governo, a culpa é do colega de trabalho, a culpa é de alguém e não minha. Então esse sujeito é o que precisa ser trabalhado. Esse lado sujeito do sujeito, ser, exato. digamos assim. Né? O ser, ele tem um lado indivíduo e um lado sujeito. A psicologia estuda muito bem detalhado isso quando tem uma linha da psicologia, mais a cognitiva comportamental, que ela trabalha mais com o indivíduo, a psicanálise mais com o sujeito. E eles têm as explicações muito bem dadas disso aí, de como tu vai trabalhar na parte psicanalítica, por exemplo, para que o indivíduo consiga ter para que o ser consiga ter essa predominância de individualidade, de buscar assumir a propriedade da sua vida de fato, se apropriar dela. Eu acho que o primeiro passo, digamos assim, seria a pessoa se entender como sujeito. E por aí começar a buscar as formas, tanto internas, aí a gente entra na questão da inteligência emocional, as questões internas e a ajuda externa para conseguir tomar as rédeas da própria vida e tornar-se um indivíduo. Perfeito. É isso, né? Perfeito. Até porque, se nós fizermos aqui um link com a vida pessoal, relacionamentos como um todo, pai, filho, marido, mulher, irmãos, quando existem sujeitos demais numa família, até por uma questão cultural, o gancho rebenta, porque todo mundo pendura na mesma conta. Alguém vai ter que ser o indivíduo base e não vai conseguir sustentar muitos sujeitos à sua volta. E esse tem que carregar um fardo muito pesado, porque dentro da família as pessoas se submetem
a carregar aqueles que não estão indo por uma questão de é meu familiar, eu não vou deixar para trás. O que será as pessoas mais esclarecidas, principalmente agora vendo o nosso vídeo, de levar essa pessoa a uma ajuda externa profissional. Se a predominância de sujeito é muito grande, tem que buscar um diagnóstico, talvez, de um psiquiatra, de um psicólogo, e eles é que vão dar o diagnóstico desse tratamento. Se essa pessoa está bem com ela, está bem com o passado dela, ela só não está conseguindo progredir dali para frente, um trabalho com coach poderá ser muito importante para ela, para poder colocar pautas na sua vida, metas na sua vida, selecionar o que ela quer de fato fazer, ter foco e ir adiante. Porque o reflexo disso, por exemplo, no ambiente de trabalho, uma coisa acontece muito, a pessoa passa num concurso e ela tem 3 possibilidades. Uma, de ficar ganhando aquilo que estava lá, quando ela fez o concurso dela, previsto para ganhar, e está feliz com aquilo ali, e está muito bem, obrigado, e levar uma vida até se aposentar, feliz com aquela vida simples dela, mas ela gosta daquilo que está vivendo. Ela buscou por aquilo e está tudo certo. Está tudo certo. Ou ela pode também se submeter àquilo ali e sofrer, e se tornar um sujeito, e queixar de tudo e de todos. Ver tudo aquilo e sentir que falta algo. Sentir Conquistei o que eu queria e agora falta algo. falta algo e eu não vou descobrir o que é. Eu só sei que falta e vou culpar o mundo pela minha falta. Eu não vou descobrir, porque se eu descobrir, só quem pode resolver essa situação sou eu. Mas aí, para resolver isso, o sujeito precisa sair da zona de conforto. Ter coragem para ter atitude. Exatamente. Dar um passo a mais. Ou seja, a terceira situação, eu fiz um concurso, eu tenho o básico para a minha vida, eu pago o meu aluguel, eu consigo pagar a minha alimentação e tal, mas eu quero algo mais. Talvez eu tenha feito concurso para nível médio, mas eu quero fazer uma faculdade. Então eu vou fazer um trabalho extra. A legislação me permite, eu vou fazer um trabalho extra para poder pagar a minha faculdade, para fazer um outro concurso e ganhar mais. Esse é o meu papel de indivíduo, é crescer na vida, é ganhar dinheiro, é poder propor o melhor para os meus filhos. Porque o dinheiro é uma coisa maravilhosa, e a gente só vê a maravilha que é o dinheiro, porque ele foi feito para ser maravilhoso e dar o de melhor para as pessoas. Infelizmente, muitas pessoas, através do dinheiro, fazem coisas horríveis, por busca dele. Mas quando a gente tem um filho, a gente sabe quanto vale o dinheiro. Quando o filho precisa de um medicamento, precisa de um plano de saúde, precisa de um leite específico para ele, a gente vê quanto vale o dinheiro. E é difícil eu chegar lá e fazer o escambo. Eu vou dar uma palestra para o médico para ele atender o meu filho. O tempo do escambo passou, a gente não pode retroceder. Né? Exato. Então esse é um link que eu gostaria de fazer, porque isso reflete diretamente na saúde das pessoas. E infelizmente hoje nós ainda estamos com eventos muito fechados quando se fala de saúde, de comportamento humano, para profissionais da área, que já têm essa noção através dos bancos acadêmicos. Mas os leigos, as pessoas são de outras profissões, são poucos os eventos que chamam para levar palestrantes, profissionais para esclarecer esse todo. E aí eu aproveito o gancho, professor, para deixar aqui uma pequena palhinha de que em 2019 nós teremos um dos maiores eventos da área de saúde que irá acontecer aqui em Novo Hamburgo, onde nós iremos tratar de todos esses assuntos, da questão da saúde física, da saúde emocional, da saúde mental e sim da saúde também de indivíduos, com o objetivo de que todos cresçam e se sintam bem. Então aguardem que em 2019 vem novidade por aí, certo? Olha aí que bacana, eu tive o privilégio de estar junto com vocês no Conexão Fitness, onde tinham excelentes profissionais lá, aprendi muito. Isso em dezembro de 2017, está fazendo um ano. Olha aí, e o que eu estou ouvindo aqui é que vai ser um evento com certeza ainda mais robusto. Para 2019 teremos um evento top aqui em Novo Hamburgo. Que maravilha, então fiquem atentos, busquem os contatos da Blend para saber quando é que vai ser esse evento, onde vai ser de fato, quem estará lá, porque nós precisamos aumentar nossa predominância de indivíduos, vamos enfraquecer esse sujeito,
que está nos puxando para trás, essa âncora. E buscando esclarecimento, nós conseguiremos alguns passos, não diria mágicos, nem milagrosos, mas de sabedoria, porque só a sapiência e a força de vontade, a coragem, conseguem nos propiciar essa transformação, essa evolução. Isso aí. Professor Décio, muito obrigada. Seja sempre bem-vindo aqui na Blend Coworking, e obrigada por esse esclarecimento sobre a diferença entre indivíduo e sujeito. Eu que agradeço a oportunidade e estar aqui sempre com vocês é, para mim, um privilégio. Espero que tenha esclarecido e se inscreva no canal Décio T. Oliveira, que tem vários vídeos lá, e é uma parceria com a Blend aqui, que vamos estar colocando material também junto. Isso aí. Obrigado, forte abraço. Até mais.